Fala, Crypto Brothers. Galera, eu vou fazer um resumo básico do vídeo que eu vi aqui, que é uma discussão que teve do Benjamin Kaua, que você está vendo na direita, com o Michael Saylor, que você está vendo na esquerda, tá? O vídeo vai estar na descrição embaixo, se você quiser ver o vídeo, você pode ver, é 2 horas e 20 minutos de vídeo. Eu vou tentar encurtar o vídeo e falar os pontos fundamentais do Michael Saylor. Na verdade, tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo é a opinião do Michael Saylor. Eu posso pôr um pouco da minha opinião em cima, mas é mais a opinião dele com certeza absoluta, tá? O Michael Saylor é um cara fera, formou no MIT, tá? Você vai ver que formou no MIT em 1987, aeronáutica, astronáutica, ciência, tecnologia, sociedade, tudo mais. E ele já trabalhado em 2 empresas, Delta X aqui, e trabalhou na DuPont, tá? E depois ele formou uma empresa que chama MicroStrategy, que dá análise técnicas de marketing para empresas e vende outros produtos também, tá? E ele formou essa empresa com o Sanchu Bansal, tá? E ele é muito inteligente, por isso que eu tô muito interessado, eu fiquei muito interessado nesse vídeo e eu gostei de ver o ponto de vista dele, apesar de não concordar 100%, vocês podem também não concordar 100%, mas é um ponto de vista muito interessante que eu achei vale a pena falar, tá? O Benjamin Kaua é um youtuber que vende análise técnica por preços absurdos, mensalmente de $100 e anual de $1.000. Por isso que eu falo para vocês, façam suas próprias análises. Porque a maioria dos youtubers que estão querendo fazer com você é ficar vendendo, quer vender produto para você, X, Y, Z, W e tudo mais, tá? Então vamos ver. A primeira parte do vídeo que o Michael Saylor falou pra gente, a primeira parte do vídeo que o Michael Saylor falou pra gente, ele falou de vários tipos de investimento. Você pode investir em ouro, por exemplo, só que o problema do ouro é que ele é depreciado a 2% pelos mineradores e pode ser depreciado mais ainda todo ano. É difícil demais você movimentar o ouro. Como é que você movimenta, sei lá quantos mil ouros de um país para outro país, entendeu? Então, o ouro não é uma opção boa de investimento, tá? A segunda opção que seria interessante de investir seria, por exemplo, terreno. O problema de terreno nos Estados Unidos, você paga 2% de imposto ao ano, e se você não fizer nada com esse terreno, você, depois de 40 anos, sei lá, você perde o seu terreno, tá? E o terreno que você tem nos Estados Unidos é difícil você vender para o pessoal do Japão e tal, e que esse problema você não tem com o Bitcoin, tá? Outra opção interessante que ele pensou seria de ações, tá? Ações seria uma opção boa, inclusive ele ganhou muito dinheiro com as ações da Apple, da Amazon, da ich glaube, Apple, Amazon, da Google. Ele ganhou muito dinheiro que ele investiu num ponto bom, me parece, sabe? Com as ações, tá? Que também é um investimento interessante, mas incomparável com o Bitcoin, tá? E tem outras opções de investimento que a gente conhece, sabe? Por exemplo, no Brasil você tem bilhões de investimentos, opções de investimentos no Brasil internamente, só que a maioria está associada ao real, por exemplo. Então, se der um crash no Brasil, não interessa qual investimento você tem, vai tudo cair, vai ter o crash, você se ferrou. E na opinião do Michael Saylor, o melhor investimento disparado do mundo, incomparável com qualquer outra coisa, é o Bitcoin. O Bitcoin, para ele, é a propriedade digital, e isso é válido nos Estados Unidos desde 2014, tá? Então, na verdade, nos Estados Unidos o Bitcoin é propriedade digital, não é um dinheiro digital porque custa para transferir, então não foi enquadrado no questão do dinheiro digital, foi enquadrado na questão de propriedade digital nos Estados Unidos, tá? E esse que é o Bitcoin. E ele acha que o Bitcoin tem um risco menor do que qualquer outro investimento, inclusive em termos de legislação, não tem muita coisa que fazer com o Bitcoin. Ou seja, ele acha que o Bitcoin é a coisa muito segura. O Bitcoin é como se fosse o seguinte: a oportunidade de comprar o Bitcoin agora, galera, é como se você estivesse comprando na cidade de Manhattan, nos Estados Unidos, por exemplo, há 200 anos atrás, vários terrenos. Há 200 anos atrás, os melhores investimentos que era, com certeza, era terreno. Se você tivesse terreno comprado na cidade de Manhattan, de Nova York, 20, 30 terrenos, e guardado isso por 200 anos, entendeu? Anos, você seria milionário. Inclusive, na Inglaterra, a Royal Family, né? Por exemplo, se você for ver a Royal Family que é na Inglaterra, que é a família real, eles têm terreno. Tá? A família mais rica dos Estados Unidos tem prédios e construções, mas eles têm terreno, sabe? Então mostrando que, na verdade, a oportunidade de você comprar Bitcoin agora é uma oportunidade de você estar comprando um terreno há 200 anos atrás, tá? E o Bitcoin, todo mundo já sabe que
Ele, na verdade, e ele vê dessa forma, é uma tecnologia, o Bitcoin é uma tecnologia, como a Apple, Amazon e Google, mas num nível muito superior, porque eles não têm quem é o dono deles. Então, o Bitcoin é praticamente isento de legislação forte. Por exemplo, a Apple, a Amazon, a Google, elas pode quebrar no meio a Apple, pode quebrar no meio a Amazon. Por quê? Porque é um monopólio, entendeu? E, e, então, na verdade, o Bitcoin é como se fosse um nível maior, sabe? O Benjamin Cauã também citou a questão de diversificar o portfólio. Como é que seria se a gente comprasse outras moedas? Porque se você for ver no mundo de criptomoedas, você vai ver que existe várias moedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, o Harmonium One, XRP, Polkadot e tudo mais. E questão de diversificar? A questão de diversificar o portfólio, né, que seria no caso, falando aqui a carteira, né, de investimento, para ele é uma ideia idiota. É uma ideia que não faz nenhum sentido, entendeu? Inclusive, porque você diversificar o portfólio significa você estar deixando de comprar o vencedor e comprando o perdedor. Essa que é a ideia dele. Então, por exemplo, se você fizer um portfólio que você tem, por exemplo, 50% de Bitcoin, 30% de Cardano, 10% de Harmonium One, sei lá, 10% de Ethereum, você está perdendo 50% do seu portfólio, porque isso vai para zero. A partir do momento que você estiver numa situação de vida ou morte, se você estiver num avião de vida ou morte, não interessa se o Cardano está na poltrona 10, o Harmonium One está na poltrona número 5, o Ethereum está na poltrona número 5, vai cair tudo, vai morrer. E o que se vai salvar, se você tem a opção de que uma vai se salvar, você vai querer colocar todo o investimento nessa opção, entendeu? Por exemplo, você está no Titanic, o Titanic está afundando, você tem um bote, você vai querer colocar todo mundo nesse bote e sair fora. Você não vai querer diversificar, vou pôr um no bote aqui, vou pôr um lugar, vou pôr um para nadar, eu vou pôr um para pular ali. Não, não. Você vai pôr no bote, porque é o momento para salvar. Essa que é a ideia dele, tá? É a ideia que ele acha que o Bitcoin chegou para ficar, é um investimento para mais de 100 anos, é um investimento melhor que tem, e diversificar é questão de idiota, tá? E, inclusive, ele vê o seguinte, por exemplo, o Bitcoin é como se fosse, fazendo um pouco mais de análise, é como se fosse o terreno, tá? Um terreno digital, tá? O Cardano, o Harmonium One, o Ethereum são moedas de infraestrutura para você fazer aplicativos em cima dele. É como se fosse o prédio, como se fosse o prédio, a loja, tá? E o aplicativo em cima dele é o negócio, como se fosse um restaurante, o negócio que você tem rodando em cima dele. Então, na verdade, por exemplo, em termos de criptomoedas, a gente vai fazer com o Bitcoin, seria o terreno, tá? Como se fosse um terreno. As outras moedas de infraestrutura, o Cardano, o Harmonium One, é como se fosse a infraestrutura, como se fosse o prédio, por exemplo. E se você for pegar o Chainlink, por exemplo, seria uma aplicação, um aplicativo. Inclusive, o Chainlink é feito na rede do Ethereum, tá? Mas, na minha opinião, na verdade, o Cardano, por exemplo, também é um terreno. Porque o Cardano, na verdade, você não vai conseguir construir o Cardano em cima da rede do Bitcoin. Então, não tem como falar que o Cardano é uma prédio construído em cima do Bitcoin. Não, na verdade, para mim, o Cardano é o Bitcoin na versão 3, porque e o Harmonium One também, entendeu? Eu tô falando do Harmonium One, que são as moedas que eu realmente estou mais interessado, porque eu acho que elas têm mais futuro, tá? Então, por exemplo, eles são também um terreno, só que nesse caso você consegue construir um negócio em cima deles. Você consegue construir um negócio em cima deles, entendeu? E a Chainlink seria realmente um aplicativo que, na verdade, seria um risco muito maior, tá? E, galera, então é o seguinte, e outra coisa, ele aconselhou assistir também no YouTube as aulas do MIT, tá? Gary Gensler, ele é o chefe da SEC, tá? Nos Estados Unidos. Você pode ver aqui, ó, você pode pegar aqui a SEC Week e depois você estuda a SEC. Eles regularizam um pouco as corretoras e tal, que é o US Securities and Exchange Commission, tá?
Ele é o chefe da... Interessante é que ele explica na aula do MIT o que é o blockchain e tal. Ele explicou em 2018, agora ele saiu do MIT porque ele é o chefe de lá. E vocês podem ver essas aulas que é interessante. Eu não vi, eu só vi a primeira, gostei bastante, eu vou ver ainda, tá? Quem está começando agora a estudar criptomoedas, vai interessante, primeiramente, ler esse aqui, que é um paper explicando do Bitcoin, que é um dinheiro digital, tá? E ler, você consegue dar o download do paper aqui em línguas diferentes, por exemplo, em inglês. Você clica aqui, vai baixar o paper e você vai conseguir ver o paper aqui, tá? Então eu aconselho vocês lerem o paper e verem as aulas do MIT, inclusive ele também aconselhou, eu achei muito interessante. E pensarem em investimento não em curto prazo, em curto prazo, inclusive 1 ano, 2 anos, o Michael Saylor considera isso como se fosse jogar em cassino. Ele considera ver investimento a longo prazo, de 10 anos ou mais, entendeu, galera? Eu acho que 1 ano, 2 anos já é razoável, porque você pode, já na minha opinião, tá? Você pode, na verdade, já consolidar um pouco do seu lucro daqui de 2 anos ou 3 anos e deixar o resto investido, sabe? Mas eu achei muito interessante a ideia dele inclusive, ele citou no ponto, por exemplo, se uma empresa for querer comprar hoje uma parte do portfólio dela, da carteira dela, quiser investir em criptomoedas, em termos de regularização nos Estados Unidos demora em torno de 6 meses, tá? Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que os ciclos que a gente tem do Bitcoin, de subida, descida, muitas empresas agora estão interessadas, inclusive na Alemanha, no mundo inteiro, em investir em criptomoedas. Só que eles estão chegando devagar porque tem uma burocracia, um certo impedimento, mas eles estão vindo, tá? E hoje em dia seria 6 meses nos Estados Unidos, tá? Então é isso, galera. Eu acho que eu expliquei tudo que tinha que explicar. E o importante também, última coisa antes que eu esqueça, é análise técnica. Ele é um pouco contra a análise técnica também, porque a análise técnica é como se fosse uma bolha. Você está no seu mundo fechado com vários indicadores vendo se vai subir, vai descer, mas você não está vendo a grande figura. Por exemplo, em 2010, se você fosse fazer, ou antes de 2010, acho que um pouquinho antes do iPhone, se fosse fazer análise técnica da Apple, você nunca ia falar para a análise técnica que a ação da Apple ia valer tanto quanto ela estava valendo hoje. Por quê? Porque você estava preso nas suas análises técnicas aqui. Agora, se você estivesse usando a tecnologia que a Apple estava oferecendo desde o início do iPhone, você ia ver que o negócio é tão melhor que comparado com os que tinha, que você vai falar, pô, oportunidade única, você ia investir tudo na Apple, porque você sabe que ela ia crescer, entendeu? Então, na verdade, ele considera a análise técnica uma bobagem. Realmente foi o que a gente conseguiu pegar no vídeo, uma bobagem, uma idiotice. Eu não considero uma análise técnica uma idiotice, porque a análise técnica ela te ajuda a você comprar em curto espaço de tempo pelo menor preço. Claro que, querendo ou não, é um pouco um cassino, porque certeza a gente não tem de nada, mas ela te oferece, por exemplo, você vê que nessa hora aqui ou nesse dia tá interessante comprar. Não significa que daqui a um mês vai estar mais caro do que você comprou, mas significa que nesse espaço de tempo você consegue comprar por um preço bem interessante, sabe? Mas o importante para a gente aqui é pegar a análise do Michael Saylor, que é um cara fera, e tentar expandir um pouco no nosso conceito, tentar investir a longo prazo, tentar investir em moedas na qual a gente consegue saber quem que é o time, tá? Em coisa a longo prazo que estão fazendo e usar a tecnologia, porque a partir do momento que você está usando a tecnologia, você vai ver se essa tecnologia tem futuro ou não. Você não precisa ficar analisando análise técnica, você vê a tecnologia, se vai ter futuro ou não para isso. Eu vou continuar usando minhas análises técnicas, fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Mas realmente em criptomoeda, diversificação de portfólio tem muito do que ele falou, porque a partir do momento que você tiver um crash, a partir do momento que o Bitcoin cai, você pode ver no CoinMarketCap, cai tudo, tá? Então é isso, galera. Eu espero que tenham conseguido fazer um resumo do vídeo dele. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Mas é isso então. Um grande abraço.